Aqui é o Ricardo, professor de matemática da UEMP, do campus CCSA Cornélio Procópio, e vamos falar mais um pouco sobre equações diferenciais ordinárias de segundo grau do tipo homogêneas. Na última aula apresentei para vocês o que é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, e também fiz um exemplo, né, expliquei, né, como se escreve o polinômio característico, a equação característica, né, que se assemelha, que é uma equação de segundo grau, para você encontrar tanto a raiz dessa equação característica, que vai ser um componente da expoente, né, junto com a variável x ou t. Além disso, você, né, a partir do detalhe dessa equação característica, você vai escrever a solução geral da sua EDO de segunda ordem, de maneira que as respostas das raízes, ela te dá, em cada discriminante, ela te dá uma cara, tá? Ela te dá uma cara. Eu não vou entrar em detalhes quais são as caras, mas quando você tem o delta maior que zero, você tem um tipo de solução geral, que você tem R1 e R2, são as raízes desse polinômio, descrita em uma função que a base é E, né? Quando, quando você tem raízes repetidas, você faz a redução de ordem. Não expliquei como uma redução de ordem, fiz de forma direta, mostrei para vocês que você tem o primeiro termo, você tem e elevado a R1 de x, e no segundo termo você tem esse termo vezes 1x, tá? Em equações diferenciais ordinárias, nós demonstramos por redução de ordem que essa expressão equivale. E quando o delta é menor que zero, nós temos, então, ela na forma trigonométrica. Tá? Então, o que eu quis dizer para vocês agora, em termos formalizados? Você tem lá uma equação do tipo, né, duas linhas, mais b linha, b, y linha, né? Então, aqui é a, y duas linhas, mais b, y linha, mais c, igual a zero. É homogênea, tá? Quando é zero. Então, aqui A, B e C são coeficientes, tá? Dessa EDO, segunda ordem. Então, eu posso chamar y duas linhas de R quadrado, y linha de R, e reescrever isso, tá? Vamos fazer assim, ó. AR ao quadrado mais BR mais C igual a zero. E aqui tem uma equação de segundo grau, tá? Quando tem essa equação de segundo grau, tem o delta, e três possibilidades de ocorrência, tá? O delta maior que zero, delta igual a zero. A cada uma delas você consegue, né, descobrir se as raízes são diferentes, né? Vou colocar aqui diferentes. Raízes repetidas ou raízes iguais. E aqui raízes. Não há raiz real, né? Por isso que nós usamos a forma trigonométrica. Não há raiz real. Tá bom? Então, nesse sentido, em termos da equação de segundo grau, nós podemos escrever em cada grupo de determinante, uma equação característica. Tá? Quando o delta aqui, ó, vou colocar 1, 2 e 3. Em 1, a equação, né, a solução geral, será um y, tá, de t, igual ao coeficiente 1, C1, C1, e, né, elevado a R1 de x, mais C2 e R2 de x, onde R1 e R2 são as raízes, tá? Então, vou colocar aqui do ladinho, ó, R1, 1 e R2. Aqui, R1 somente. Por exemplo, né, eu falei ontem de um exemplo, né, onde determinante deu zero. Ontem, não, na última aula. Então, você tem aqui y duas linhas, mais 5y mais 6 igual a zero. Fazendo o delta aqui, vai ficar assim, ó. B quadrado, então B aqui, ó, esse aqui é o A, né, 1, né, aqui é o A, aqui é o B, e aqui é o C, beleza? Então, delta aqui, ó, 5 ao quadrado, menos
4 vezes 1 vezes 6. Aqui o delta dá 1, tá? Calculando aqui as raízes R1 e R2, temos o seguinte, R1 e R2, aqui ó, menos B, menos 5, mais raiz de 1, que é 1, dividido por 2. E aqui ó, menos 5 menos 1 dividido por 2. Então, aqui fica menos 4 sobre 2, menos 2 aqui, menos 3. Então, a solução nesse caso, é essa aqui de cima, tá? C1 e R1 de x, mais C2 e R2 de x. A solução nesse caso, ó, fica assim. C1 e C2 nós temos que determinar a partir de uma solução 1 e menos 2x, C2 e menos 3x. Tá? Vamos supor que eu quero determinar C1 e C2. Então, eu vou colocar uma condição de contorno ali, então, um problema de valor inicial. Deixa eu pensar aqui rapidinho, deixa eu pegar as minhas anotações e ver se eu fiz alguma coisa. Então, eu vou pegar um PBI aqui, ó, onde o y0 vale a 2 e o y'0 vale a 3, ok? Se o y0 vale 2, basta substituir aqui, ó, 2 igual a C1 e menos 2 vezes 0, porque o x é 0 aqui, ó, tá vendo? Y de x. C2 e 3 vezes 0, tá? Esse aqui dá 1. Esse aqui dá 1. Então, você tem aqui, ó, 2 igual a C1 mais C2. Você tem uma combinação de C1 e C2 que vale 2. Então, você pode ter nessa equação aqui infinitas soluções. C1 pode valer 0, C2 pode valer 2, e o contrário também, C1 pode valer 2, C2 vale 0. Tá? Então, tem que usar essa segunda informação. Então, tem que derivar essa função aqui, descobrir como se escreve essa função aqui. Então, fica assim, galera, ó, derivando y, tá bom? Fica assim, ó. C é uma constante, repete ela. Então, e de menos 2x, aqui é u, né? Menos 2x é u, du é menos 2dx, tá bom? Então, é eu du, tá? A derivada de eu é eu du, tá? Bom? Então, olha só, fica assim, ó. E menos 2x vezes menos 2. Ou seja, menos 2 e menos 2x, tá bom? Então, fica assim, ó. Menos 2 e menos 2x, ok? C2 é a mesma coisa, tá? Fica assim, ó. Ao invés de 2 aqui, fica 3. Então, menos 3e menos 3x. O y aqui vale, né, o y0 vale 3. Então, substituindo aqui, em y0 fica 3 igual menos 2 vezes C1, aqui vai dar 0, vai dar 1, desculpa, porque aqui é 0, então dá 2, menos 2 vezes C1, e aqui dá 1, né, menos 3 vezes C2, tá bom? Então, tem esse sistema para resolver. Tenho essa primeira equação aqui e essa segunda equação aqui, ok? Então, vamos resolver essa equação, esse sistema, desculpa. Ficando assim, ó. C1 mais C2 igual a 2, menos 2C1 menos 3C2 igual a 3, certo? Basta você multiplicar aqui em cima por 2, tá? Fica assim, 2C1 mais 2C2 igual a 4, e aqui, menos 2C1 menos 3C2 igual a 3. Cancela aqui, menos C2 igual a 7, ou seja, C2 é menos 7, tá? C2 é menos 7. Substituindo na primeira equação, nós encontramos C1 mais C2 igual a 2. Fica assim, ó, 7 mais C1 igual a 2, certo? Menos 7 mais C1 igual a 2, então C1 é 9. Então, a equação, né, a solução geral é YT, menos 2, desculpa, menos 2 não, menos 2 não, é 9, e elevado a menos 2t, menos 7e elevado a menos 3t. Essa é a solução geral daquela equação diferencial ordinária de segunda ordem do tipo homogêneo, tá? Só para relembrar ontem, tá? Eu resolvi uma equação homogênea e, né, por acaso, ela foi, o discriminante deu zero, então são raízes repetidas. Vamos fazer um outro exemplo que dá raízes repetidas, ficando assim, ó. Y, né? Y, duas linhas, mais 4y,
mais 4 igual a zero. Então, ficando assim, ó, r quadrado mais 4, r mais 4 igual a zero. Se eu deixar em evidência, vai ficar, deixar em evidência, não, se eu fatorar aqui de forma do trilhão quadrado perfeito, vai ficar assim, ó, galera, r mais 2 vezes r mais 2, que é igual a r mais 2 ao quadrado. Então, o único número que satisfaz aqui é o r é menos 2. Então, a solução geral é essa, ó, yt, certo? C1, 1 e menos 2t, eu estou usando t nesse caso, né? Aqui era para usar x. Desculpa se eu confundi x com t. Mais C2, tá? T, C2, T, menos 2T, tá? Observando que aqui inclui-se uma variável T, por causa da redução de ordem. Beleza? Galera, com isso, eu encerro as aulas regulares do curso de matemática da UEMP. Agradeço vocês de todo o coração por estar comigo e com a instituição nesse ano de 2020, que façam um bom proveito desse conhecimento. Às vezes nós erramos tecnicamente, de forma conceitual, porque nós somos humanos, e eu peço desculpas se acaso às vezes eu passei alguma informação que não é incorreta, mas eu creio que em grande parte do conteúdo eu tentei passar a informação mais de maior qualidade possível, tá? Se vocês possam aproveitar esse conteúdo de matemática, possam pesquisar no futuro, em termos de outras disciplinas, em macroeconomia, como nós vemos as oficinas de teoria do crescimento econômico, e em relação às funções de consumo, né, as funções de despesa, em microeconomia, que nós vimos teoria do consumidor, nós vimos teoria do produtor, e econometria, que nós vimos as matrizes, né, isso é um produto também, tá? Eu agradeço muito vocês, agradeço pela paciência, agradeço por, nesse momento tão difícil que nós passamos em 2020, que foi essa pandemia, que o medo nos trouxe muitas incertezas, muitas inseguranças, mas vocês estiveram aí firme e forte assistindo às aulas e participando da disciplina, tá? Então, qualquer coisa, meu e-mail é ricardo.souza@uemp.edu.br, entre em contato com qualquer dúvida, sugestão, reclamação, tá? Estarei a ouvidos e respondo quando puder, mas eu vou responderei, tá? Valeu, obrigado, Feliz Natal e Feliz Ano Novo aos senhores e às senhoras. Tchau, tchau.